Uhum.
paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Aleluias. Vamos nos colocar de pé para a gente dar início ao terceiro culto do dia, ao culto Somos Um. Vira para o irmão que está do seu lado. Eu sei que muita gente não gosta desse negócio do irmão que está do lado, né? Mas a gente que está aqui em cima é gostoso fazer isso. Então, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Hoje é Somos Um. É dia de pular, é dia de dançar, é dia de se alegrar, é dia de receber o que Deus preparou para a sua vida. Aleluias. Foi um texto agora que você falou para o irmão que está do seu lado, né? Mas amém, você profetizou para a vida dele. Você que pode se colocar de joelhos, graças a Deus a igreja está bem cheia. Se tiver difícil, pode se colocar de pé. Nós vamos dar início a esse culto como nós sempre fazemos, clamando pelo sangue de Jesus, amém? Senhor Deus, eterno Pai, desde já queremos agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer nessa noite. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor é fiel, porque as suas misericórdias duram para todo sempre. Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz ao nosso favor, para nos reconciliar, ó Deus, com o Senhor. Obrigado, Senhor, pela obra da cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas. Por isso nós clamamos pelo precioso sangue de Jesus, que nos cura, que nos purifica, que nos liberta e que nos traz a salvação. Em nome de Jesus, amém e amém. O sangue de Jesus vertido lá na cruz tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. O sangue de Jesus vertido lá na cruz tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. Aleluias, glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmos 133. Salmos 133. Vamos ler o Salmo 133, o capítulo todo, amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Leandro, sou discípulo do pastor William, da pastora Janete, e é um prazer receber você aqui na nossa igreja, amém? Diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, e a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria. Fique à vontade na casa de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração hoje, amém? Paz do Senhor, amado. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite, diga amém. Quantos estão vivos nessa noite, dê glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite, pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor.
mais forte. O Verbo vivo viveu entre nós. Siga! O Verbo vivo. Vamos, vamos! E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Deixa eu te explicar algo. Nesse louvor há uma revelação que reconhecer e falar assim: olha, eu sei quem você é. Você é tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É aquele mesmo que agiu no passado, que age hoje na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, amém? É o mesmo que age na sua célula, amém? Só que você tem que cutucar o seu irmão ali para mim, por favor. Fala com ele assim: olha, na hora que chegar numa parte do louvor, eu preciso que você tire o seu pé do chão. E se você não pular, eu vou ter que te jogar pro alto. Vamos lá? Você está preparado aí? Vamos lá. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tira o seu pé do chão, não, não. E tu és o Cristo,
Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Rocha inabalável, outro igual não há. igual não há. Aplauda o Senhor. Amém? Fala com o seu irmão assim, se foi para o Senhor, foi meia boca. Tem que ser melhor. Tem que ser boca inteira. Vê se ele está vivo aí. Talvez ele está meio morto no lugar dele. Dá uma sacudida nele para mim, por favor. Dá uma beliscada nele, santo, assim. Não quer falar, ai, ele está vivo. Vamos lá, hein? Só. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, Move o céu com sua adoração. celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra E toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade Pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. celebre ao Rei, exalte ao, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Para não, continua pulando, continua pulando. Pula, pula, pula. Sua igreja, celebra ao Rei, Exalte ao Rei, celebra ao Rei. vamos, celebra ao, exalte ao Rei, celebra ao Rei, exalte ao, se necessário for, e tira o pé do chão. Tira o pé do, tira o pé do chão. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, Senhor,
Exaltamos o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Amém. Quantos já podem sentir a presença do Senhor? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem sacudir o seu irmão e falar assim: olha, hoje vai ser diferente. Você vai sair daqui transbordando, cheio. Você não entendeu? Fala com ele: hoje você vai sair daqui transbordando, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Vira para o outro lado e fala com seu irmão assim: hoje você vai sair daqui transbordando, cheio do Espírito Santo. O óleo vai descer sobre a sua cabeça, amado. Aleluia. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. O meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge. A esperança cresce a terra. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge. Fala com o seu irmão se você entendeu. O chão vai se abrir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge,
Ele ruge como leão. Adoramos o Senhor, te bendizemos o Senhor, te exaltamos o Senhor. Amém. Tem alguém cansado aí? Tem alguém suando aí? Vou falar que o seu irmão, se vai suar muito mais. Grandes coisas o Senhor irá fazer na minha vida e na sua vida. Peça agora, amado, feche os seus olhos e peça ao Senhor nessa noite. Peça ao Senhor, vem Espírito Santo neste lugar. Vem Espírito Santo, enche este lugar. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Levante sua mão para o céu e canta. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia! Te adoramos, Senhor! Te bendizemos, Senhor! Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Vamos! O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Diga! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.
As mesmas obras que o Senhor fazia no passado, Ele vai fazer hoje sobre as nossas vidas. Se anda lá e se canta lá. As mesmas obras, os mesmos milagres. Faz de novo o seu povo. Ama-te mais uma vez. Faz de novo o seu povo. Ama-te mais uma vez. Faz de novo. Vamos. Faz de novo o seu povo. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Sou igreja. O que dizer? Ei, peça. Vamos mais uma vez, vamos, erga suas mãos para o céu, vamos, cante. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. É nessa noite, Senhor. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E para nós encerrarmos nossa parte do louvor, nós vamos fazer algo aqui nessa noite. Pega na mão do seu irmão aí, por favor, como uma corrente. Sabe por causa de quê, amado? Você fazer um churrasco, se você colocar um carvão só, não pega fogo, não vai de jeito nenhum. Brasa, carvão tem que estar junto um do outro. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: olha, eu estou com você, conte comigo. Fala com ele assim: olha, se eu estou transbordando, você está também. Você que nos visita nessa noite, abaixa o som de aqui. Você que nos visita nessa noite, eu preciso te dizer algo. Grandes coisas o Senhor tem para sua casa, para sua vida, para sua família, para os seus filhos, para os seus bens. Grandes coisas o Senhor tem. E tem uma mulher aqui que está nos visitando. Preste atenção. Ela está desesperada em prol do seu lar. Eu tenho uma boa notícia para você. Você veio ao lugar certo, na hora certa, no momento certo, aonde que Deus está trazendo libertação para sua casa, para sua família e para você nessa noite. E para nós encerrarmos, eu preciso que você levante a mão do seu irmão para o alto, porque você mesmo que pediu o Senhor para derramar esse óleo. Pastor, se o senhor pudesse tirar uma foto nossa aqui da igreja
Filmar não é para mostrar para ninguém, mas é para publicar que aqui existe verdadeiros adoradores do Senhor. Pode estar falando lá fora dos nossos pastores da nossa igreja, mas aqui existe verdadeiros adoradores do Senhor. Aonde que a presença do Espírito Santo está, algo novo acontece dentro da casa do Senhor. Canta assim pro seu emoção. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Pode ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Fala com o Espírito Santo! ao Senhor no seu lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui. E onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No mesmo Espírito, senta ainda não, pega a sua Bíblia no seu lugar. Abra ela em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. A gente costuma dizer, né, que vamos passar para o segundo momento do culto, mas o culto é um só, é um momento só. O culto é um momento onde nós adoramos a Deus, onde nós oferecemos a Ele nosso louvor, os nossos sacrifícios a Ele. Pode deixar aceso se quiser. Quem encontrou diz amém. Versículo 6 diz o seguinte, vamos ler até 12. Nós vos ordenamos, irmãos, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio irmão, seu próprio pão. Está na internet, sabe? Pastor fala canibalismo dentro da igreja. Versículo 13.
E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém? Pode assentar. Quem gosta de fazer o bem aqui, levanta a mão. Quem gosta de não fazer o bem aqui, levanta a mão. Amém. Todo mundo atento. Queridos, rapidinho, aqui o apóstolo Paulo escrevendo e dando instruções à igreja em Tessalonicenses. Amém? Tem alguém comigo? Respira fundo aí, ó. Calma que daqui a pouco tem mais. E ele está ensinando com relação, gente, à questão do trabalho, com relação à questão do salário, do fruto, do resultado do nosso trabalho. É interessante que aqui ele fala que na igreja existiam pessoas que andavam desordenadamente, fazendo o que queria, não tinha compromisso com ninguém, ia na igreja o dia que quisesse, dava o dízimo, participava quando quisesse. E o apóstolo Paulo ensina aqui que nós devemos nos apartar desse tipo de pessoa. Por quê? E aí ele continua aqui no versículo 7, e ele fala o seguinte: vocês não devem copiar o exemplo dessas pessoas que vivem desordenadamente, porque em nós vocês veem exemplo de caráter cristão. E é interessante, queridos, que às vezes a gente que é pai, nós que somos líderes, pastores, às vezes a gente custa 20 anos para ensinar a ovelha, para conquistar o coração dela, para ser usado por Deus para transformar a vida dela através da palavra, e aí chega um grupo de pessoas desordenadas, porque por falta de trabalho fica intrometendo na vida alheia, e é a Bíblia que está falando isso, e muitas vezes nós inclinamos o nosso coração muito mais por aquilo que ouvimos de pessoas desordenadas, do que ao que nós aprendemos através do exemplo dos nossos pastores e dos nossos líderes. Amados, a gente sabe o tanto que falam mal da gente. Só de ser crente vão falar mal da gente. Só de você ser presbiteriano, pentecostal, vão falar mal de você. Só de você dar a sua oferta, o seu dízimo, vão falar mal de você. Vai ter gente falando mal que a luz da igreja estava apagada. Vai. Eu te pergunto, quando acaba a luz, a gente não pode fazer culto, não? Né? Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Não fica andando com pessoas desordenadas, não. Olha o exemplo do nosso pastor, olha o exemplo do seu líder, olha o exemplo daqueles que estão trabalhando, diz aqui o versículo 8, de noite e de dia, em labor e fadiga. Mas o problema é que a gente quer e dar muito mais valor ao que os desordenados fazem e falam, do que o exemplo que nós recebemos dentro de casa. A palavra de Deus fala que a árvore se conhece pelos frutos. Gente, eu não planejei nada disso aqui. Como sempre, faltam 3 segundos para acabar o louvor, eu abro a Bíblia, peço a Deus a palavra e Ele traz. E até esqueci o que eu estava falando. O que eu estava falando? Hã? Não entendi nada do que vocês falaram. Isso, a árvore a gente conhece pelos frutos. Olhe os frutos das pessoas que andam desordenadamente. Você prefere seguir pessoas que têm frutos de caráter, de honestidade, de vida com Deus? Ou como diz aqui o apóstolo Paulo, de pessoas desordenadamente? E aí, para finalizar, ele fala o seguinte: olha, eu vejo que tem muitas pessoas dentro da igreja que não quer trabalhar, mas quer comer. Vejo muitas pessoas dentro da igreja que não quer ajudar em nada no ministério, não quer servir em nada, quer só esquentar o banco, mas quer receber a palavrinha nova, quer receber o arzinho condicionado, quer receber o banquinho. E o apóstolo Paulo fala aqui, gente, claramente: quem não quer trabalhar, não coma. Amados, nós vivemos, a igreja é uma comunidade. Nada do que foi feito aqui caiu do céu. Nós não temos patrocinadores, empresas, investidores, jogadores. É tudo com suor, com labor,
com a fadiga do trabalho dos nossos pastores, das pessoas antigas e dos novos que estão chegando. Então, queridos, se dentro de nós, do nosso meio, existem pessoas desordenadas, que não quer trabalhar, mas quer ficar envolvendo na vida dos outros. Eu não estou falando, não estou xingando ninguém não. Vocês leram isso aqui na Bíblia? Leram? Não está escrito isso aqui? Então, que você se converta ao seu coração. Converta o seu coração. Porque Jesus não agrada desse tipo de pessoa, desse tipo de obra. Que você possa procurar um ministério, algo para você se envolver, para que você nunca canse de fazer o bem. Ah, pastor, para onde que vai o meu dízimo? Vai para a manutenção do templo. Vocês acham que é de graça? Não é. Vai para o salário de pessoas que desempenham algumas funções dentro da igreja. Não é de graça. Todo trabalhador é digno do seu salário. Vai para a construção do novo templo. Vai para a igreja lá em Madrid. Vai para a Amélia e o Jim, que são missionários da nossa igreja. Vai para pessoas que a igreja auxilia, ajuda. Ah, pastor, mas eu não sei disso não. Você não precisa saber mesmo não. Jesus fala que o que a gente entrega com a mão, a outra não precisa ficar sabendo. Mas a igreja tem um trabalho social, que não tem recurso nenhum de governo, de nada. Somente através do suor, do labor e da fadiga de pessoas cheias do Espírito Santo, comprometidas com o Evangelho. Então, gente, a gente tem que acabar com esses tabus, com essas falas desordenadas, que a gente venha viver o Evangelho na plenitude dele. Depois leia com carinho, 2 Tessalonicenses capítulo 3, é o que Paulo está falando aqui. Amém? Que você fique à vontade para trazer o seu dízimo, a sua oferta, e a sua oferta do Projeto 300. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Aleluia. Enquanto eles chegam aqui, vamos ficar de pé? Tem alguém cansado aí? Amém. Ensina sua mão aqui, suas mãos aqui ao gasofilácio. Deus, nós consagramos ao Senhor esses valores. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha instruir, ó Deus, a administração desses valores, para que nós venhamos, como diz a Tua palavra, fazer o bem, alcançar as pessoas, alcançar os confins da terra, através da expansão do Teu reino, da pregação do Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode assentar. Bem rapidinho, hoje é Somos Um é uma celebração, é a união de todas as células, por isso que estão pessoas aqui com as camisas coloridas. Se você não tem a sua camisa, procure o seu líder de célula. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez na nossa igreja? Levanta a sua mão no seu lugar, amém, Deus abençoe vocês. Mais alguém pela primeira vez? Deus abençoe. Na galeria tem várias pessoas, que você possa sentir à vontade no nosso meio e possa voltar mais vezes. Vamos lá para fazer a chamada das células? Vamos lá? Tem um tempinho que a gente não faz isso, né? Rapidinho para a gente passar a palavra para o nosso pastor, que vai trazer uma palavra de Deus. Então prepare aí que vai ser rápido, hein? Jogo rápido. Vai lá, solta o som aí, Marco Júnior. 1, 2, 3. Vamos lá. Célula Logos. Animado, viu, gente? Célula Getsemane. Célula Peniel. Célula Vinho Novo.
célula Kairos, célula Filus, célula... Você vê que a célula não gritou, grita por ela aí, amém? Afinal, nós somos um. Célula Pão da Vida, célula Ebenezer, célula Nova Geração, Raiz de Davi, Meninas dos Olhos de Deus, célula Gessé, célula Yeshua, célula Caverna, Águas que Fluem, célula Aliança, Mulheres Virtuosas, célula Gileade, Valentes de Deus, célula Shofar, célula Rosa de Saron, célula Geração Eleita, Fruto do Espírito, célula Vitória, célula Efraim. Faltou alguma célula? Então, Igreja Presbiteriana Pentecostal, aleluia, somos um. Vamos receber com um aplauso ao Senhor, nosso pastor William, que vai trazer a palavra nessa noite, aleluia. Pai do Senhor, amados, aleluia. Hoje é um culto Somos Um especial, né? É como o pastor Léo falou que às vezes tem gente que escandaliza porque por causa de luz, né? Por causa de tanta coisa. Mas Jesus não deixou nenhum formato litúrgico, né? A não ser que a gente conhece nas sinagogas judaicas. E nós não estamos presos à forma litúrgica, né? Nós estamos presos na reverência. Quando alguém pula, diverte, né, assovia, se ele faz isso para a glória de Deus, né? Agora, se ele faz isso na carne, já não vem de Deus, né? Então, para a gente o que importa é a reverência quando nós estamos na casa do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas. Daqui a pouquinho, tá, Rafael? Deixa eu ler o texto, depois você coloca, por gentileza, a arte. Lucas capítulo 15, versículo 11. Amém? Vamos ler até o versículo 24. Diz assim: E disse mais, do 11 ao 24. E disse mais: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. Depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos seus cidadãos do país, e a este mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai. Então ele, ainda longe, seu pai o viu
E encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Curva a sua cabeça, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco, amém? Senhor Deus, Israel, eu te dou graças. Quero bendizer o nome do Senhor, porque Tu és a nossa rocha, rocha eterna e maravilhosa. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar essa noite, trazendo uma palavra que seja verdadeira para os nossos corações. Prepara o nosso espírito para receber esta palavra, que possamos entendê-la no espírito, possamos levá-la, transportá-la, não somente na mente, mas no coração, no espírito, porque as coisas espirituais se discernem bem espiritualmente. Por isso nós te louvamos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar. Hoje, irmãos, eu quero falar sobre o próprio título aqui da parábola, né? A parábola do filho pródigo. Eu quero falar sobre o filho pródigo. Amém? Pode colocar aqui para mim. Então é só: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Aqui Jesus começa a falar, a ensinar o povo de Israel uma série de instruções através de parábolas, transmitir, né, uma realidade através de parábolas. E ele começa a mostrar o amor de Deus através de parábolas. Ele começa a falar aqui daquele que se perde, fala da dracma perdida, né? Então aqui ele fala muito, né, sobre a misericórdia que precisamos ter com aqueles que estão perdidos. E muitos se perdem dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus, estão muitas pessoas perdidas. Às vezes a gente acha que o perdido é só quem não conhece Jesus, né? Quem nunca ouviu falar do nome de Jesus, ou seja, os que estão lá fora da igreja. Mas os que se dizem conhecer Jesus, muitos estão desigrejados, muitos não concordam nem com a forma que é feito culto, muitos estão dentro, mas estão fora ao mesmo tempo. Existem muitos pródigos, né, no nosso tempo. Então, o pródigo é a qualidade daquele que gasta demais. E eu quero dizer para vocês hoje que é muito fácil a gente ser um pródigo. Então, o personagem principal aqui não é o filho, não é os dois filhos. O personagem principal dessa história é o pai. É a atitude que o pai tomou em relação às atitudes que o seu filho tomou ou que seus filhos tomaram. Então veja bem, quando Jesus ele passa esse ensinamento, ele está mostrando a misericórdia de Deus para com os filhos de Israel. Jesus mostrando que o Pai teve misericórdia dos filhos, né, do povo de Israel, e mostra também para nós hoje que por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco. Agora, quem perde
em ser infiel somos nós. Deus está lá no lugar parado, né, sempre esperando uma atitude de arrependimento por parte de nós. Muito bem, aqui a história começa, Jesus contando que, olha só, certa feita, né, aqui fala assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, dai-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. Então veja bem, irmãos, esse moço, esse pai, ele tinha 2 filhos. Um vivia ali com ele, era companheiro e trabalhava no labor, trabalhava muito. O outro, chegou um momento, ele cansou daquele tudo. E ele começou a banalizar a presença, a presença do pai, começou a banalizar o fato de estar ali, era muito normal. E de repente ele começou a falar assim, olha, essa minha vida aqui está muito monótona. Eu vou curtir a minha vida. Eu vou aproveitar a minha vida, né? Então eu vou sair, eu vou tomar uma atitude. Eu vou chegar perto do meu pai e vou dizer, pai, eu tenho direito na herança, não tem? Sim, meu filho, eu tenho. Então, pai, me dá a parte que me cabe. E aí, sem pensar se aquela partilha iria afetar ou não os negócios da família, ele, de forma irresponsável, pediu o pai. E o pai ficou triste. Mas eu acredito que o pai ficou triste não era pelo fato de entregar os bens, mas pela atitude do filho pedir o pai a separação, pedir o pai a sua autonomia. E aí, irmãos, e o pai, conhecendo o filho, ele sabia que seu filho ia gastar de forma irresponsável tudo aquilo que ele tinha conseguido, tudo que a família tinha adquirido. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Dentro da igreja existem os pródigos, que receberam a herança da vida. O homem em si, ele é um pródigo. O homem sem Jesus. Deus lhe deu o dom da vida. Deus lhe deu saúde, lhe deu forças, lhe deu inteligência e, acima de tudo, Deus lhe deu o privilégio da existência. O homem, ele tem a vida. Deus lhe deu. E olha só, e Deus deu ao homem a capacidade de transmitir esta vida, de reproduzir esta vida, quando ele gera filhos, quando ele gera descendentes. Então isso tudo é uma obra de Deus. É a herança e é o legado que o Criador deixou para todos nós. O Criador fez Adão e agora passou esse legado para Adão, dizendo, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Então Adão passou para os seus filhos e os filhos para os filhos dos seus filhos. E assim nascia as civilizações, a raça humana. Então veja bem, mas o homem, ao invés de ficar com o Criador, ele optou em quê? Em gastar a sua vida com prazeres que, obviamente, iriam destruir a sua própria vida, com prazeres destrutivos. Então, nem todo desejo que a gente tem é bom para nós. Muitos desejos e muitos sonhos que às vezes temos são sonhos e desejos que Deus sabe que são prejudiciais para as nossas vidas. Vou citar um exemplo muito simples. Deus criou Adão e agora de Adão ele tira Eva. E quando os dois já estavam feitos, o que Deus fez? Ele plantou um jardim, e ali colocou o homem e a mulher. Então, primeiro, quando Adão e Eva foram criados, não existia jardim. Eles não foram criados
no paraíso. Não. Primeiro eles foram criados e depois, para o bem deles, Deus os colocou num jardim que, obviamente, era cercado por todas as maravilhas. Mas, e aquele jardim tornou-se um lugar secreto, tornou-se um lugar de intimidade com Deus. E aí o homem teve um momento que ele ficou enjoado daquilo tudo. Por quê? Só porque Deus falou que tinha algo diferente lá, um fruto, uma árvore, que não poderia tocar e nem comer. Então, veja bem, tudo que a gente vê de diferente, a gente pode, assim, e a gente vê que é proibido, que não é lícito, a gente deixa aquilo que é bom para poder experimentar. E isso está no nosso DNA. Muitas vezes, a gente, por curiosidade, por ter um desejo errado, a gente, então, acaba sucumbindo na vida por causa de certas decisões. Então, pelo fato de Adão e Eva terem desobedecido à ordem do Senhor, não coma do fruto dessa árvore, o que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso, porque deram ouvido a Satanás. Eles foram pródigos. Eles gastaram a vida deles. Entendeu? E assim a sua geração foi toda assim até chegar a nós. Então, queridos, é muito fácil a gente ser pródigo. É muito fácil a gente aproveitar somente daquilo que Deus nos deu e nos separar dele. É muito fácil separar. Quantas pessoas estiveram firmes com Deus e se tornaram pródigas? E se afastaram do Criador e hoje dizem assim, isso não existe, isso não tem nada a ver. Estão com a mente cauterizadas, que não conseguem mais crer na verdade. Mas Jesus, é interessante que Jesus ensina que a gente precisa ter esperança com essas pessoas, ter esperança de que um dia essas pessoas caiam em si. E uma das formas que a gente vê da pessoa voltar para Deus é o sofrimento. A pessoa desvia no primeiro momento, é muito prazeroso. Você faz o que você quer. Você gasta toda a sua herança, ou toda a sua herança genética, tudo que você tem em termos de prazer, você gasta tudo com coisas erradas. Aí chega um momento que isso vai acabar. Chega um momento que você vai adoecer. Chega um momento que vai acontecer um câncer. A pessoa descobre que está tendo um câncer. E aí ela começa a perceber, opa, eu conheço a palavra e eu sei que isso é resultado de eu ter saído e abandonado a presença do Senhor. Ou talvez não seja. Ou talvez a pessoa fala assim, se eu tivesse firme com Deus, eu poderia ir tranquilamente. Eu estaria mais preparado para enfrentar tal enfermidade. Eu já vi muitas pessoas que se converteram no leito. Houve uma pessoa que eu fui visitá-la no hospital e essa pessoa já estava em estado terminal de câncer. E eu fui lá e falei com essa pessoa, aceita Jesus. E aquele moço estava gemendo de tanta dor. Ele falou assim, pastor, o que vai acontecer se eu aceitar Jesus? Eu falei com ele, o que vai acontecer é que você vai ser salvo e vai ter a vida eterna, porque essa vida aqui já não vale mais. Ele já tinha gastado a vida dele toda. Ele já tinha gastado. O seu corpo já estava desgastado por causa do seu mau uso. Ele usou mal o seu corpo e pagou caro por isso. Então, de repente, aquele moço, eu preguei para ele. E ele aceitou Jesus. Na hora que eu saí do quarto, ele faleceu. Minutos depois de eu sair, ele faleceu ali.
Ele aceitou Jesus com lágrimas. E eu fiquei sabendo no outro dia que, pelo um parente, que depois que eu saí, eu fui saindo, o homem faleceu. Então aquele ali foi salvo pelo gongo, né? Aquele ali foi nos 45 do segundo tempo. E Deus teve misericórdia dessa pessoa. Mas, irmãos, a vida é o bem mais precioso que Deus nos deu e é a coisa que mais desprezamos, muitas vezes. Mas o ser humano, ele é ingrato de natureza, por natureza, porque ele não reconhece o seu Criador. Ele não sabe ser grato ao que o Criador tem feito por ele. Ele quer logo pegar a sua herança. Só que a herança, ela dura pouco tempo. Vocês viram aqui? A herança, quem tem a herança eterna de Jesus, quem fica com Jesus tem uma herança eterna. Mas quem não tem Jesus, a sua herança é tudo que ele tem nesse mundo, é de pouca duração. E pode acabar a qualquer momento. Qualquer momento ele pode acabar. E aí, esse homem vai e some. E ele gasta tudo. Então a gente conhece a história, então vem uma tribulação muito grande, uma fome no país, ele vai para um país distante. Olha aonde esse moço estava, olha o quanto ele afastou de Deus. Tem gente que é fervorosa com Deus, mas chega um momento que ela fica desiludida por alguma coisa que acontece. E a primeira coisa que ela faz, em vez de agarrar nos pés do Senhor, ela, o que ela faz? Não, estou de saco cheio disso tudo, não quero saber, e ela foge. Foge e corre. Quanto mais distante de Deus ela estiver, melhor é para ela. Entendeu? E foi assim com aquele homem. Ele gastou toda a sua vida, gastou tudo que ele tinha recebido do Pai. Mas aí, irmãos, ele foi então parar num país, e quando acabou tudo o seu recurso, não tinha ninguém para ajudá-lo. Ninguém. E muitas vezes é assim, quando você está na pior, você não encontra, são poucos, ou talvez ninguém te ajuda nos momentos difíceis da sua vida. Quando você está na pior, você não encontra uma pessoa que te estenda as mãos. Entende? Mas só na casa do Pai é que você encontra alguém que é capaz de estender as mãos quando você está caído. É o único lugar, é a casa do Pai. Entende? Mas é interessante como que uma pessoa perde a visão da herança, como uma pessoa ela banaliza o valor da sua herança, como uma pessoa desperdiça a herança que Deus deu a ela, como no caso desse filho mais novo. É interessante que a decisão foi do mais novo, não foi do mais velho. E muitas vezes a pessoa, por ser nova, ela comete muitas coisas erradas e acaba se arrependendo. Eu já aconselhei muitas vezes pessoas na questão do casamento: não casa com fulano, não casa que vai dar errado. Essa pessoa não é o perfil para você. Essa pessoa, ela não teme ao Senhor. Se você casar com essa pessoa, você vai sofrer. Essa pessoa não tem. Você tem que casar com uma pessoa que teme ao Senhor, da sua mesma tribo. Não casa com essa pessoa. Pastor, estou apaixonado. Ah, pastor, eu estou assim. Pastor, eu estou assado. E quando casa, aí vira um caos, muitas das vezes. E aí a pessoa chega perto de você e fala: pastor, bem que o senhor me avisou, né? Mas eu não dei ouvido. Eu falo assim: agora é tarde, né? Agora você tem que aguentar as consequências. Por quê, irmãos? Porque a gente está acostumado a fazer a nossa vontade. Por isso que Jesus já nos ensinou, quando Ele faz a oração: Pai nosso que estais no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É difícil a gente querer que a vontade de Deus se realize em nós, porque às vezes a vontade de Deus pode ir na contramão daquilo que você quer.
não é? Mas a gente precisa entender que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Nós temos que ter fé para acreditar num Deus que trabalha, mesmo que a gente não entenda no momento. Então, quando aí ele foi parar num lugar distante, buscando um trabalho, não tinha. Ele falou assim, a situação dele era tão miserável que ele chegou a tratar de porcos. E o moço falou assim, eu não tenho dinheiro para te dar não, você vai comer o que os porcos comem. Então deu lá umas bolotas, as alfarrobas, e ele começou a comer aquilo. E ele chegou no nível mais baixo que um judeu poderia chegar, cuidar de coisa imunda. Nenhum judeu comia carne de porco, nenhum judeu tocava em porco. Aquilo para judeu era um sacrilégio. O judeu não criava porco, quanto mais cuidar de porco. Um moço que era rico, agora chega numa situação deplorável dessa. Tudo isso aconteceu porque ele saiu da casa do Pai. É o que acontece espiritualmente com aquelas pessoas que desfrutam da presença do Pai, daquelas pessoas que desfrutam da comunhão com o Pai, da saúde que o Pai lhe dá, de tudo que o Pai lhe dá. E aí ela resolve abandonar o Pai, afastar do Pai, e aí o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele começa a fazer o papel das prostitutas, né? Que começou a seduzir aquele moço, e ele deixava um dinheiro em cada cidade que ele passava, ele deixava uma parte da sua herança. É assim, meu irmão, quando a pessoa afasta do Senhor, em cada lugar que ele passa, ele deixa uma parte da sua vida. Ele deixa algo para trás. Então, em cada lugar que ele passa, um demônio apropria daquilo que ele tem. Então, veja bem, olha que interessante, mas então, chegou um momento que ele teve que reagir. Não aguentando mais, olha só o que ele fez. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como os teus trabalhadores. Porque ele dizia, puxa vida, eu estou aqui, os empregados do meu pai comem do bom e do melhor, e eu aqui comendo isso, comendo bolota. Qual que é? Por que eu estou comendo bolota? Então ele fez, primeiro, o que ele fez para retornar à casa do pai? A primeira coisa que aconteceu com ele foi mudar a sua mente. Foi mudar a sua mente. Ele teve que cair em si. Entendeu? Quando ele caiu em si, aí ele despertou pela realidade pela qual ele estava vivendo. Então ele tomou uma atitude, né, de ir ter com o pai, de aproximar do pai, e a última, de pedir perdão para o pai. Então olha só, ele sai do fundo do poço, está vendo? Todo mal cheiroso, e ali ele resolve retornar para a casa do pai, porque na casa do pai ele tinha vida, ali ele não tinha vida. Na casa do pai ele sofria, ele tinha tudo. Então, ele porém cai nisso e diz, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou levantar, irei até meu pai e direi, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus empregados. Levantando-se, e foi para o seu pai. Então, gente, tem muito pródigo que precisa se levantar. Tem muita gente caída dentro da igreja e precisa se levantar.
Tem muita gente caída porque foi derrubada. Foi derrubada pelos seus próprios prazeres, pelas suas próprias paixões, pelas suas próprias concupiscências. E tem gastado a herança que Deus lhe deu. Mas eu quero dizer para você, filho, que um dia isso acaba. Um dia a herança acaba. A herança que você resolveu tomar do Senhor, essa herança que você está com ela aqui, ela só vai durar aqui. E vai chegar no momento até a pessoa chegar ao ponto de comer migalhas, né? Então Jesus começa a ensinar como Deus é misericordioso. E eu acredito, eu imagino todas as vezes que eu leio essa passagem, que o Pai, todas as vezes, imagina assim como lá em Jerusalém, cheio de colinas, o Pai chegava assim no alto da colina para ver aonde, olhando em direção onde o filho tinha partido, né? E ficava olhando se ele visse, na esperança de enxergar algum sinal do regresso do filho. E talvez um dia o pai levantou cedo, ou talvez já estava já de tarde, nós não sabemos a hora que o filho saiu, e o pai olhando para o horizonte e com os olhos cheios de lágrimas, esperando o filho voltar para a casa do pai. E com os olhos em lágrimas, ele esperando o filho. E de repente ele tem uma surpresa, uma cabecinha lá no horizonte estava apontando. E talvez o coração dele palpitou dizendo: será que é o meu filho? E foi chegando. E quando ele viu, ele não viu o seu filho, ele viu um mendigo. Ele viu um mendigo, no pior estado, deplorável. Uma pessoa que ninguém chegava perto, porque não tomava banho, estava no chiqueiro, com a roupa toda rasgada. Sabe o que o pai fez? O pai imediatamente lançou no pescoço do filho, porque o filho já foi chegando na posição de prostrar diante do pai, como um escravo. Pai, eu só quero ser seu escravo. Eu não quero ser mais seu filho, porque eu não sou digno. Eu quero ser apenas um escravo de tanto sofrer. Ele falou: Senhor, pai, eu não quero ser um filho, eu quero ser só um escravo teu. E aí, o pai, antes dele ajoelhar, o pai vai de encontro e dá um abraço e dá um beijo. E aí, o pai não importou com a sujeira do filho, ele suportou a sujeira do filho, o mau cheiro do filho, ele suportou isso tudo, porque havia, por trás daquela sujeira, havia alguém agonizando por perdão, alguém que estava agonizando para ter uma nova chance. E aí o pai vai e levanta o filho e manda os empregados rapidamente: troca o meu filho, traz uma roupa para ele. Talvez ele deve ter dado um banho no menino, no rapaz, e coloca um anel. E é isso que Deus quer nos dar, trocar as nossas vestes espirituais. Eu sei, meu filho, que você hoje está aqui e está distante. Se não está distante, está começando a se afastar. Entendeu? E você está começando a gastar a sua herança com outras coisas. Talvez você está começando a se afastar porque é chato estar aqui dentro. É chato você ter um discipulador te ligando todos os dias: como é que você está? Está tudo bem? Talvez está te incomodando ter alguém para cuidar de você. Talvez você mesmo se afastou: olha, eu não quero isso, eu já dei valor a isso, mas hoje eu não dou valor mais, mudou. Talvez os seus valores estão lá fora, já não estão mais aqui. Mas eu quero te dizer algo muito importante, que Jesus ensinou. Jesus ensinou que quando uma pessoa está afastada, Ele ensinou que o Pai vai estar sempre de braços abertos. Enquanto
essa vida estiver respirando, o Pai vai estar sempre de braços abertos para receber uma pessoa, uma alma que geme por transformação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não percebe, mas é aos poucos que você vai desperdiçando a herança da sua vida. É aos poucos. Tudo começa quando você está bem e de repente você começa a banalizar aquilo que você tem, de estar na presença de Deus. E aí você vai gastando. Eu já fiquei triste, que eu já vi pessoas, até mesmo no WhatsApp, Instagram, né, de ver pessoas que um dia estiveram aqui chorando, louvando ao Senhor, e aí está nesses negócios aí de luzes, de festas, de rave. E aí a pessoa ali né? Eu fico triste a ver, eu já passei um dia, eu vi uma pessoa no bar tomando cerveja, e eu vi a pessoa já foi da igreja, entendeu? Já foi daqui, entendeu? E uma pessoa que glorificava a Deus, eu já vi pessoas que só alegria ou maravilha, mas estava fazendo coisa que não presta. Eu falei, Senhor, eis aí um pródigo, e uma hora a conta chega. Uma hora, irmãos, a herança acaba. Uma hora a sua herança vai acabar. O que vai sobrar de você é apenas caco. Entendeu? Uma hora a herança acaba. E a gente fica iludido, muito iludido. Porque a gente acha que a gente vai conseguir. E o que o outro tem é melhor, né? Do que a gente. E a gente então torna-se infiel. Mas existe também pessoas como aquele irmão do filho pródigo, que acha que não vê o seu próximo com misericórdia. Aí eu acho errado. O fulano aprontou, saiu da igreja, fez o que fez, e hoje o pastor chama ele para colocar junto dele, e eu tive sempre com o pastor nunca me deu oportunidade. Às vezes o pastor chama para perto para cuidar. Existem pessoas que precisam ser cuidadas. E aí a gente, sem querer, age de forma, de uma forma muito triste, não tendo misericórdia do seu próximo. Nós precisamos ter misericórdia uns dos outros. Eu quero dizer porque é muito fácil ser pródigo, irmãos. É muito fácil. É muito fácil você estar aqui, enjoar disso aqui, de tudo isso aqui, e depois ir para o mundo, e aprontar lá no mundo. Só que você está correndo risco de não voltar. O filho que abandonou o pai, ele teve a oportunidade de sair e só ficou o rastro dele onde ele estava, de sair correndo para o pai. Talvez amanhã ou depois, você que está bem distante, talvez amanhã ou depois você não tenha uma chance de voltar para a casa do pai. Entendeu? Chega de conviver com porcos, chega de conviver com imundície, chega de conviver com aquilo que desagrada a Deus. O pai está com os braços abertos. O anel sela, dá o direito de ser herdeiro novamente. Amém? A veste nova o torna novamente membro da família. E é isso que Deus faz. A Bíblia fala que o Senhor nos dará vestes brancas. Amém? O Senhor nos dará uma veste branca. O Senhor nos dará um novo nome. Hoje, o nosso corpo está desgastando com o tempo, E o corpo se desgasta ao passar da vida.
Mas Deus tem um novo céus e uma nova terra para nós. Deus tem um corpo glorificado. O túmulo não irá nos prender por muito tempo, porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Então nós cremos nisso. Meu amado, tenha misericórdia dos pródigos que você conhece. Não trate ele, trate dele com carinho, ore por ele. Ore. Entende? Ore por essa pessoa, chore por essa pessoa. Peça a Deus por ela. Tenha um olhar de misericórdia para aqueles que estão fracos na fé. Aqueles que estão titubeando na fé. Aqueles que estão manquejando na fé. Quer dizer para você, nunca fale mal do seu próximo. Nunca julgue o seu próximo. Porque se você se julgar, ficar julgando o seu próximo, ficar criticando a igreja, a forma com que a igreja age, ficar criticando o crente, ficar criticando o Facebook, ficar criticando não sei o quê, quando você olha, você está enjoado, você está criticando, é o corpo de Cristo. Isso significa que você está querendo a sua própria herança. E aí, queridos, significa que você já está começando a se tornar um pródigo. Amém? Então vamos ler juntos. Vamos lá. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Então foi o pensamento, foi as palavras que aquele moço que estava distante de Deus falou. Então, para finalizar, tem gente aqui, queridos, que já está comendo alfarroba há muito tempo. Tem gente aqui que já está no meio dos porcos há muito tempo. E eu te digo, querido e amado, com todo amor e carinho, até quando? Até quando? Até quando você vai ficar separado? Amém? Curva a sua cabeça e vamos orar a Deus. Que o Senhor nos dê o livramento de sermos pródigos. Comece a orar ao Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos como igreja do Senhor. Hoje, precisamos mais do que nunca do Senhor, a cada dia. Não deixe, Senhor, que venhamos gastar nossa herança, a vida eterna, com os prazeres deste mundo, prazeres que destroem a nossa alma, que corrompe o nosso caráter. Pedimos em nome de Jesus que nos abençoe. Meu Deus, eu peço para aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão com crise de fé, aqueles que não conseguem mais, meu Deus, acreditar na promessa. Senhor, que Teu Espírito Santo venha tocá-los, fazer a obra no coração dessas pessoas, para que possam fazer como aquele moço que um dia falou: meu Deus, eu tenho que voltar para a casa do Pai, mas eu não quero voltar para a casa do Pai só no corpo, mas eu quero voltar no Espírito. Senhor, em nome de Jesus, toma as nossas vidas no Teu altar, nos transforma, Senhor, faça-nos novas criaturas. Meu Deus, renova-nos a cada dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Tem alguém aqui hoje que quer fazer como aquele filho pródigo, que quer voltar para a casa do Pai? Se tiver alguém aqui, nós vamos encerrar daqui a pouco, levante a mão. Talvez você fale assim: pastor, mas como eu volto para a casa do Pai? Talvez você vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É a única forma de sermos lavados.
Talvez você fale assim, mas eu já tenho Jesus desde que eu nasci. Ótimo. Meio caminho andado. Mas falta confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas como assim, pastor? Porque lá no livro de Romanos, seja a Bíblia católica ou evangélica, está escrito assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com a boca se confessa acerca, da salvação, e o coração se crê para a justiça, não é isso? E com a boca se confessa para a salvação. Então, se você crê em Jesus, você entrou no processo da justiça. Agora falta completar confessando Jesus com os seus lábios. Se tiver essa pessoa aqui, levante a sua mão, que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que quer voltar para o Senhor, levante a sua mão. Estava afastado, está com vergonha, levante a sua mão, porque talvez a sua herança está quase acabando. Sua herança está quase acabando. Amém? Levante e vem aqui. Meu orgulho me do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu tudo que tenho em forma do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Yeshua. Aleluia, Senhor. Quer voltar para o seu amado? Aleluia. Aleluia. Senhor, abençoe esse jovem aqui. Em nome de Jesus. Ainda tem chance para você voltar antes que a sua herança acabe. Amém? Antes que termine a sua herança, arrependa-te e volte para o Criador. Amém? Fica de pé agora, meu jovem. Aleluia. Glória a Jesus. Você vai fazer uma oração comigo. Amém?
Fala comigo, Deus, em nome de Jesus. Neste momento, eu desligo todo compromisso com o mundo. Fala, e livremente eu me consagro a Jesus Cristo. E eu declaro como meu único e suficiente Salvador. E agora, Deus Pai, me dê o Espírito Santo. Escreva meu nome no livro da vida. Senhor, eu tomo esse jovem na tua presença. Pai, em nome de Jesus, batiza ele com o Espírito Santo. Dá a ele um renovo espiritual. Que ele seja transformado em um homem de Deus. Que ele seja transformado em um homem que vai impactar a sua geração e vai levar muitos para os teus caminhos. Assim como o Senhor transformou o apóstolo Paulo de Saulo para Paulo, e este, depois de ter um encontro com Jesus, saiu pregando, e até hoje não existiu homem como ele. Meu Deus, tu és poderoso para fazer deste jovem, meu Deus, um canal do teu Espírito para tirar muitos que estão nas trevas. Eu te peço pela vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém, jovem? Olha para mim. Que Deus te abençoe. Amém. Olha para trás e conheça a sua nova família. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Amém. Se alguém aqui dentro estiver comendo bolota, sai fora antes que seja tarde demais. Amém? Ou, se alguém aqui está gastando a sua herança, sai fora antes que venham as bolotas. Que depois que come bolota é o último estágio, você só sai pela misericórdia de Deus. Amém, meu amado? Essa é a palavra que o Espírito Santo tem para a igreja. Eu quero passar a palavra aqui para o pastor Léo, em nome de Jesus, que deu início, né? Aleluias. Glória a Deus. Vamos colocar de pé para a gente encerrar. Só dar alguns avisos rapidinho. Quarta-feira agora, 20 horas, 8 da noite, nós temos a Rede de Casais. Rede Mulheres. Rede de Mulheres. Formatura do Casados para Sempre. Vai ser dia 8 de setembro, às 8 da noite, aqui na igreja. É uma quinta-feira também? É um sábado, dia 8 de setembro, aqui na igreja, formatura do Casados para Sempre. Sábado que vem nós temos a formatura da Capacitação Destino. Muitas pessoas estão se formando, você que está formando, né? Você que é da célula de algum formando, vem aqui em peso para a gente prestigiar essas pessoas. Encontro de homens, 21 a 23 de setembro. E na semana anterior, encontro de mulheres, que é dia 14 a 16 de setembro. Procure o seu líder de célula, a sua líder de célula, para você ter mais informações. Semana de Pentecostes, se liga na data da Semana de Pentecostes, do dia 14 a 21 de outubro. A gente vai começar no domingo, que é o domingo da ceia, né? E vamos encerrar no outro domingo com o Somos Um. Em outubro, porque setembro a gente tem uns encontros. Congresso Submersos, Congresso de Jovens, de 8 a 10 de novembro. Esse ano vai ser diferente, que a gente vai ter um pré-congresso muito bacana e um pós-congresso com música eletrônica, vai ser muito legal. E, gente, está sendo vendido o sanduíche em prol do Projeto 300, apenas R$6.
Amém? Acampamento de carnaval, gente, é uma bênção. Procure aí a Mônica, a Marina e a Kelly para você fazer a sua inscrição. E terça-feira, o pastor Osmano está com um trabalho aí, toda terça-feira, reunindo com empresários, funcionários, pessoas que querem alavancar na vida financeira. Terça-feira, 8 da noite, não é isso, pastor Osmano? Você tem um encontro com o pastor Osmano. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. A tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Obrigado, Senhor, porque mais uma pessoa voltou para a tua casa e temos certeza que o coração do Senhor se alegra muito nessa noite, ó Pai, com a nossa igreja. Deus, que o Senhor nos dê uma semana de bênçãos, de novidades. Ó Deus, que o Senhor guarde a nossa família, a nossa casa. E ó Deus, na semana que vem, venhamos estar aqui neste mesmo fogo, Senhor, nesta mesma unção, para celebrar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Coloca a sua mão sobre o seu coração, receba a bênção do Senhor, que em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, meus irmãos, e com todo Israel de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vou chamar só o Lucas Benevides, o Daniel Casca e o Richard aqui rapidinho. Vamos cantar, canto da vitória. Vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos dá possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, vencemos a batalha e toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo,